Olá a todos, que a paz de Jesus esteja em cada lar, em cada coração daquelas pessoas que estão nos assistindo neste momento. Nós estamos aqui para dar continuidade a esse nosso estudo desta obra, né? Parábolas e Ensino de Jesus, baseado nesse livro de Caibá Schutter. Eu sempre falo, estou estudando, e aí eu estou convidando a você para estudar comigo, para que nós possamos estar cada vez mais preparados para esse nosso momento de oportunidades que temos. Onde o planeta, onde as pessoas do planeta passam por uma mudança de consciência, e o planeta vai passar, assim, vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta de regeneração. E nós vamos, então, estudando para a gente poder compreender, para a gente poder entender mais sobre os ensinos de Jesus. E essa é mais uma oportunidade. Nós estamos falando de algumas parábolas, né? Já há algum tempo. E nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar de mais uma. E nós estamos falando de parábolas de Mateus, né? Lá no capítulo 13, Mateus reuniu uma série de 7 parábolas que fala sobre o reino de Deus. Então, nós já falamos aqui de algumas palavras, nós já falamos aqui do semeador, já falamos do joio, né? Já falamos da semente de mostarda, já falamos do fermento. Hoje nós vamos falar, já falamos também do tesouro escondido, e hoje nós vamos falar uma parábola que é muito próxima do tesouro escondido, que é a parábola da pérola. É muito parecida, mas tem um significado bastante diferente. A gente não sabe se essas parábolas, se Mateus reuniu porque aconteceu, porque nós sabemos que, por exemplo, as primeiras parábolas foram ditas por Jesus no barco, né, para a multidão. Mas algumas parábolas, por exemplo, foram ditas só para os discípulos. Algumas parábolas. Então, nós não sabemos se Mateus reuniu tudo isso para falar dessas parábolas do reino de Deus, ou se isso aconteceu de uma forma sucessiva. Mas isso não interessa, né? O importante é que nesta parábola, a parábola da pérola, que de grande valor, né? Uma pérola de grande valor. O interessante nela, que nós vamos ver ao longo desse estudo, que diferencia ela da última que nós estudamos, que foi o tesouro escondido, é a forma de se conhecer, de se conhecer, né, o reino de Deus. Então, Caibá começa com uma parábola, né? E na parábola em Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46, a parábola da pérola. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Bem pequenininha, né? Um versículozinho bem pequenininho. São 2 versículos pequenininhos. E o que a gente vai extrair de tudo isso? Quais são os ensinos que nós temos de tudo isso para o dia atual? Bem, vamos ver o que Caibá coloca. Ele coloca assim, ó, as pérolas constituem enfeites para gente fina. São raras, por isso são caras. Quem possui grandes e finas pérolas, possui tesouro, possui fortuna. Caibá coloca. É uma coisa que a gente tem que observar, e a gente tem que sempre buscar nível de história, né? Porque Jesus conta a história de um homem, né? Jesus sempre fala dessa forma. Jesus conta a história de um homem que é mercador, que está à procura de pérolas. Ele está à procura de pérolas. E durante essa procura ele encontra uma pérola de valor excepcional. Não é qualquer pérola. Não é qualquer pérola que ele encontra, né? E aí esse homem ele pega
ele, para comprar essa pérola, esse homem precisa vender tudo que ele tem. E ele faz isso. Ele vende tudo que tem. Uma coisa importante é que Jesus, nessas parábolas, Jesus sempre procurava pegar, assim, coisas do momento, né? Ou coisas da história dele, do passado dele, espiritual, vamos colocar assim. Naquele momento, né, nos dias de Jesus, as pérolas eram muito procuradas. Então, ele dá exemplo de pérolas muito procuradas para que as pessoas entendessem, né? O seu valor, ele era conhecido, né? Os valores tipo de pérola. E geralmente as pérolas de, assim, de maior valor eram obtidas não ali, mas lá no Golfo Pérsico, ou então lá no Oceano Índico, então mais de grande valor. E não é qualquer mercador que podia ir buscar, né? Não é qualquer um que podia ir lá na região da Índia em busca de pérolas. E as pérolas mais baratas, né, e com uma qualidade um pouco inferior, quase sempre ela vinha do próprio Mar Vermelho. Então, tudo isso mostra para a gente, né, dentro dessa parábola, é que para alguém conseguir uma pérola mais valiosa, era preciso viajar muito. Então, a gente observa, né, tendo essas informações, como é que Jesus coloca para a gente as coisas, para que a gente possa chegar ao âmago da questão. Caibar diz assim, ó, além disso, são joias muito apreciadas no seu todo, pela sua estrutura, pela sua composição. E ele vai dar um exemplo que já foi dado, um outro exemplo por Jesus. Os porcos não apreciam as virtudes das pérolas, preferem milho ou alfarropas. Se lhes dermos pérolas, eles pisam-nas e submergem-nas no lamaçal em que vivem. Por isso disse Jesus, não deis pérolas aos porcos. Então, Jesus, numa outra situação, ele tem esse item. E Caibar diz, certamente já havia o Senhor do Verbo Divino comparado o reino dos céus a uma pérola de raro valor, quando propôs aquela recomendação a um discípulo que deliberara anunciar a sua doutrina a um homem suíno. Meio forte, né? Quando a gente fala um homem suíno. Mas ele quer mostrar o homem suíno no sentido de um animal, né? Um animal que não vai valorizar aquilo, mas naquele valor que o homem está dando. Caibar continua. Na verdade, há homens que são homens e há homens que se parecem muito com os suínos. Não dão valor às coisas que realmente têm valor. E aí entra essa diferença, né, do mundo espiritual com o mundo material. Os valores que nós damos às coisas materiais, sendo nós espíritos, sendo nós seres espirituais. Então ele diz, o suíno vive exclusivamente para o estômago e para a lama. Os homens suínos também vivem de lama e para o estômago. A estes, as pérolas nada significam, as alfarrobas melhor lhes sabem. Quantos de nós estamos dando valor a coisas do mundo, as coisas materiais, e não estamos prestando atenção que o tempo está passando e que o nosso objetivo de estarmos encarnados é a evolução espiritual? É nesse sentido que nós estamos entendendo essa parábola. O reino dos céus, nos tempos atuais, é incompatível com o reino do mundo. Olha quantas coisas nós estamos vendo, assistindo, percebendo que acontece. Nos nossos tempos, né? Nos nossos tempos. Quantas coisas têm acontecido? Coisas que as pessoas apegadas às matérias, pessoas que vêm com um propósito maravilhoso, simplesmente se deixam levar pela ganância, pelo desejo de ter coisas, de possuir coisas. E não é simplesmente possuir coisas, possuir mais e mais e mais coisas.
Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo o que possuía. Para a aquisição da pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o reino do mundo. Como é que é isso? O homem vendeu tudo. Para a aquisição do reino dos céus, o que a gente precisa vender? Esse homem estava buscando o quê? Estava buscando a pérola. Mas ele estava buscando a pérola e se surpreendeu com a pérola. Ele conhecia o valor da pérola. Comparando essa pérola ao reino dos céus, quando você conhece, quando você encontra verdadeiramente, você percebe isso, você dá tudo. Você não está preocupado com a tua ascensão, com as coisas materiais. Claro que você precisa dela para viver, você precisa das coisas, não vamos ser aqui irracionais. Quando a gente fala da pérola do tesouro escondido, da parábola do tesouro escondido, que nós falamos na semana passada, lá o homem ele não está procurando o tesouro. Ele não está procurando. Ele encontra esse tesouro. Então, muitos de nós estamos procurando, a gente encontra, a gente simplesmente percebe os ensinos de Jesus, a gente percebe a seriedade, a gente percebe que aquilo é uma realidade. Não está procurando, encontra esse tesouro. Mas nessa parábola, o que a gente vê? Essa parábola, o homem não está procurando. Ao contrário, nessa parábola, ele está procurando. Mas mesmo ele estando procurando, ele se surpreende quando ele encontra. Porque é de um valor enorme. Quantos de nós falamos que não vamos nos preocupar com religião, porque a gente vai... Não, quando eu ficar velho, eu cuido disso. O tempo vai passando e a gente deixa de fazer as coisas que nós tínhamos que fazer. Então, essa parábola do tesouro escondido que você encontrou, o homem encontrou, né? E ele foi lá e vendeu o tesouro para comprar a terra, é diferente dessa, no sentido de que essa, ele estava procurando a pérola, ele estava procurando esse reino. E aí ele encontra esse reino. E aí ele percebe que esse reino é de um bem incalculável. E aí ele entrega tudo que ele considerava de valor material para conseguir esse reino. Então, não estamos aqui fazendo uma apologia no sentido de que você tem que vender suas coisas, que você tem que entregar suas coisas materiais. Negativo, não é isso que a gente está falando. Mas nós nos preocupamos tanto com as coisas materiais. Nós valorizamos tanto as coisas materiais quando a gente observa que as coisas espirituais é que são as verdadeiras. Quando nós temos esse conhecimento que nós espíritas temos, de que nós somos seres, uma vez criados, não seremos mais destruídos. Quando nós temos essa consciência do amor de Deus, de que nada acontece por acaso, de que ninguém está no lugar errado, não está na hora errada. Nós estamos no local certo, com as pessoas certas. É claro que nós também procuramos coisas erradas e aí você acaba encontrando em lugares errados com pessoas erradas, mas por tua própria escolha. Aí Bachuca ele vai terminar assim, olha, há reino do mundo e há reino dos céus. Aquele desaparece com as revoluções, com o chamado da morte, né, o que se chama de morte, ou sob a guante da miséria. Tem tudo e de repente perde tudo, porque é instantâneo. Você pode ter tudo. Se chegar uma doença, um pequeno vírus, que for para que você perca esse corpo, pode gastar o que tem, você vai perder este corpo físico. E aí ele termina assim, ó, o reino dos céus permanece na alma daquele que souber possuí-lo. O reino dos céus permanece na alma daquele que souber possuí-lo.
Então, são vários chamados que Jesus faz para a gente, deixou para a gente, no sentido de que vamos buscar esse reino dos céus. O que está faltando para a gente? O que falta para a gente? A pérola está aí, os ensinamentos estão aí. E aí nós vamos desencarnar e vamos chegar na espiritualidade com a nossa malinha vazia de boas atitudes e cheia de más atitudes, cheia de comportamentos materialistas, companheiros e companheiras. Vamos nos guiar nos ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos em busca deste tesouro. Vamos em busca desse reino dos céus. E vamos realmente sacrificar as nossas coisas. Não é coisas materiais que eu estou falando, nossas atitudes nevastas. Vamos nos melhorar para que nós possamos chegar ao final dessa nossa jornada um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Que a paz de Deus esteja com todos. Na próxima semana estaremos juntos. Alguém tiver alguma dúvida, vai lá no Telegram, o SEAB, um farol rumo ao mundo de regeneração, e aí você vai ter lá no Telegram como fazer perguntas e nós vamos responder. Que a paz de Deus esteja com você.